Bom dia, meu nome é Rinaldo Solomon, sou líder sindical do setor da alimentação do Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre o que esperamos dos políticos nas questões do trabalhador, a legislação trabalhista e todas as questões do trabalhador. E que nós esperamos também das nossas federação e da nossa confederação. Estamos tomando tereré, nossa tradição sul-mato-grossense, temos costume de tomar no horário das 9 horas e no horário das 2 horas. É uma tradição sul-mato-grossense. Assim, voltamos a falar sobre a nossa questão. Sindicatos, nós somos sindicato de base. Eu já fui secretário também da CNTA, Federação Nacional, e presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação do Estado do Mato Grosso do Sul. Participei do movimento sindical. Nós temos uma história sindical muito bacana de luta. Como fundador, nós somos fundadores da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que é localizada em Brasília, e através da divisão, das mudanças sindicais, houve a separação. Houve muitas confederações fundadas. Nós também fazemos parte dessa confederação fundada, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. É a confederação única na época. Aí veio o neoliberalismo da esquerda, começou a fragilizar o sindicato. Foi fundando novas confederações e novas federações triplicadas com o mesmo nome. Isso foi a maior derrota dos trabalhadores. Então, o que nós esperamos dos líderes nacionais? O que abra espaço, que volte a rever as questões sindical, que não aceite esse pluralismo sindical, fachada de partidária que existiu no Brasil, que deu muito prejuízo aos trabalhadores brasileiros. A intervenção do Ministério Público, que teve junto ao movimento sindical no Brasil, no governo do PT, teve essa intervenção, quando o Lula, no primeiro mandato, ele fez fundar um fórum dos trabalhadores independente de sindicalista. Por isso que eu falo, federações, confederações que se prezam, não se defendem mais da esquerda no Brasil. Ela destruiu o movimento sindical. Hoje nós estamos tendo milhões de prejuízos no Brasil, terão que vender federações e confederações. A nossa federação do Mato Grosso do Sul está em risco de fechar, e a Confederação Nacional do Trabalhador já foi vendido um prédio dela para fazer uma gestão mais enxuta. Mesmo assim, com risco desse novo prédio comprado, em risco de fechar pelo problema que passou para a lei da 13.437, que é a reforma trabalhista, que foi, para minha opinião, foi correta. Era um momento de dar uma lavagem dos movimentos sindical, partidário que existiu no meio sindical. Então foi um momento para refletir, onde foi inventada as centrais sindicais, interventora, fundando sindicatos nacionais e com intervenção, como o sindicato de bebida, sindicato de frigorífico, sindicato de panificação e sindicato comercial nacional, prejudicando todos os sindicatos de base. Então, por isso que eu fui defensor da reforma trabalhista e sou reforma trabalhista, porque tirar os interesses de muitos sindicatos partidários que tinham interesse realmente de recolhimento do imposto sindical, não de defender os trabalhadores brasileiros. Por isso que eu sou a favor. Precisamos fazer uma lavagem e refletir o movimento sindical de novo, refletir através das nacionais, os prejuízos que causaram a si próprios. Já perdemos a Confederação Nacional do Trabalhador do Sul, que tem uma sede de milhões comprada há muitos anos lá. Você já perdeu muitas confederações aí, única por problema de gestão, por falta de recurso. Então foi um momento de reflexão. Agora é um momento novo, novos políticos, novas ideias. Precisamos dos políticos. Temos as questões do Ministério do Trabalho, das NR, as questões das NR. A NR são portaria muitas vezes ditatorial. Nós precisamos do movimento sindical refletir que nós vivemos num país de lei, lutar que as NR se transformem em lei constitucional, que ela seja lei, seja obrigada. Nós não podemos aceitar um país de ministérios com muitas vezes portaria ditatorial, com pensamento de grupinho. Esse país não manda, atrapalha os trabalhadores. É isso que eu estou falando. Nós esperamos dos políticos que transformem a CNR, Defesa do Trabalhador e Segurança do Local de Trabalho, em lei.
já está bem protegido na Constituinte e na CLT, mas nós temos que melhorar essa questão da questão de segurança do ambiente de trabalho do trabalhador. Isso é um ponto que nós precisamos dos políticos. Outro, a aposentadoria. Na questão da aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, porque eu sou a favor da reforma da Previdência Social. Nós temos que ter uma reforma profissional. Nós temos que separar trabalhador privado, seletista, que trabalha há 40 anos. Ele não pode ser prejudicado, ser rebaixado o salário dele e ele ganhar um limite de R$1.000 a R$5.000 e sem direito de reajuste. São pessoas que trabalham, lutaram pelo país, fez o país dar andamento. Trabalhou 40 anos e eles estão sendo prejudicados. Tem que se mexer. Nós não podemos. Se o funcionalismo público do Brasil ele pode ser aposentado com as suas promoções, com as suas gratificações, com os seus salários atuados, ganhando, e ainda ter reajuste toda vez que subir a sua profissão, porque o povo que paga imposto, o povo que é brasileiro, o povo que é honesto, não faça a mesma coisa? Essa é a questão. Nós não podemos ter ainda militares que são aposentados dessa família a vida toda, que nunca trabalha. A lei é clara, a gente tem que aposentar e assegurar o direito do jovem até que saia da faculdade. Um pai que paga pensão, a legislação protege o filho até que saia da formação da faculdade. Essa é a lei, né? Não precisamos carregar amebas brasileiros que atrapalham o país e anda. Então, todos os assuntos da reforma trabalhista não se retira ninguém, a não ser uma possibilidade de guerra, de uma revolução, que acontecesse uma tragédia, mas nunca vai acontecer no Brasil, porque o povo brasileiro é democrático. O povo brasileiro é um povo do bem, não quer essa guerra. Nós não queremos mais esse radicalismo que saiu de muitos países por aí. Nós queremos a democracia. Se o político aprontar, ele responde por crime. Se o empresário aprontar, ele responde por crime. Se o sindicalista aprontar, como aprontaram muito por aí, responde por crime. E aprontaram, receberam o imposto sindical dos trabalhadores brasileiros e não fizeram o trabalho de casa. Sim, é a partidária. Não fizeram o que é obrigação do movimento sindical: defender o trabalhador, fazer as suas convenções coletivas, o acordo coletivo, obedecer à CLT, obedecer à Constituição brasileira. Não fizeram. Na verdade, no meu pensamento, se houver um procurador que seja honesto, que seja do bem, que entenda a legislação, esse sindicato tem que responder todo mundo crime, devolver todos os dinheiros para o sindicato principal. Nem para o governo tem que devolver para o sindicato principal de história, que escreveu a história, que escreveu os acordos coletivos, as convenções coletivas do passado, da CLT. Esse sindicato que representou os trabalhadores tem que entender isso. As confederações, as federações, entenda, se você já não é mais um pensamento de todos, continua no comando, mas como um parceiro, dá espaço a novo líder sindical no Brasil. Peço que se retire, fique como um assessor, um bom advogado. Você já fez a sua história, dá novas ideias a novo líder sindical. Não se mantenha essa politicagem nacional que está atrapalhando o Brasil. Entregue seu cargo. Fique como um assessor, como um bom advogado, até como financeiro ou como secretário-geral, mas não como presidente. Tentam unificar os movimentos sindicais, unificar os sindicatos, trazer o sindicato, as confederações e as federações. Já demonstrou que no seu tese política sindical já não se traz mais multidão, não se traz mais novo líder. Abre espaço para outra pessoa. É isso que a gente tem que falar com a política sindical, pedindo que o movimento sindical e o trabalhador tenha paciência. É um ano eleitoral, muitos sindicatos sérios estão tentando renovar o acordo, mas ainda está tendo muita politicagem dentro do Ministério do Trabalho, dentro do Ministério Público, que não deixa o país andar. Tem uns pensamentos de socialismo partidário que atrapalham o Brasil. Isso aí vem de promotor, vem de fiscal do trabalho, vem de instituição que foi fundada, de fundações fundadas. Se é uma entidade do trabalhador, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, tem que defender o movimento sindical. Se tem que ter, como tem o Sistema S. Se é um fundo de garantia, amparo ao trabalhador para a formação de mão de obra, quem tem que fazer isso, na verdade, quando é FGTS, é o presidente do sindicato forte, que tem sede, que tem estrutura também. Esse tem que mudar. Esquece a corrupção que houve no movimento sindical corrupto que foi feito partidário no passado. Foi deixado tudo esse recurso do FAT
para entidades fundadas para arrancar o dinheiro do trabalhador e não dar o dinheiro que é para gastar com o trabalhador através do seu sindicato forte. É isso que é a política que eu falo, é as ideias que eu prego e que eu levo a todos os trabalhadores do Brasil e a todos os líderes sindicais do Brasil, do setor da indústria, do comércio, do serviço. Separe a área privada para a área pública. O funcionário público é uma legislação específica para eles não têm que estar intervindo nas áreas privadas. É diferente a nossa luta. Nós estamos em luta da área privada. Nossa história se realizar, nós estamos conquistando a história conquistada. Na CLT, na Constituinte, nós temos direito trabalhista, nós temos direito de férias, direito de aviso breve, gratificação, convênio médico com um país que nós pagamos SUS. Mas nós lutamos e colocamos nas grandes multinacionais esses convênios médicos porque está lá, pagamos dobrado, porque o país está um atraso de vida de muitos líderes idiotas que atrapalhou o trabalhador e os brasileiros e sindicalistas que saíram do nosso meio, que quiseram a polícia, destruiu os trabalhadores brasileiros, deu a derrota aos trabalhadores brasileiros. Bom dia, e essa é a mensagem que eu deixo como sindicalista no Mato Grosso do Sul.